Imagine que você está diante de um mapa antigo, cujas fronteiras não foram traçadas por cartógrafos humanos, mas pelo sopro do próprio Deus, através de uma visão entregue a um homem no exílio. Estamos nas margens do rio Tigre e o profeta Daniel, já idoso, recebe a revelação mais detalhada e aterradora de toda a Escritura, o capítulo 11 de seu livro. Este não é apenas um registro histórico, é um código profético que atravessa milênios, descrevendo com precisão cirúrgica a ascensão e queda de impérios, traições palacianas e a batalha final que decidirá o destino da humanidade. Por que essa profecia é tão vital para nós hoje? Porque ela contém a chave para entendermos o conflito que o mundo observa agora, no exato momento em que você ouve estas palavras. Antes de mergulharmos nas águas profundas desta revelação, que muitos preferem ignorar por ser complexa demais, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Aqui, nos Sinais e Revelações, desvendamos os mistérios bíblicos que o mundo tenta ocultar. E hoje, o que você descobrirá mudará permanentemente sua percepção sobre as notícias que assiste na televisão. Prepare seu espírito, pois estamos prestes a entrar nos domínios do Rei do Norte e do Rei do Sul. Para compreendermos o mistério do Rei do Norte e do Rei do Sul, precisamos primeiro entender que a Bíblia não usa esses termos de forma geográfica abstrata, mas sim em relação a um ponto central fixo: a Terra Santa, Israel. O Rei do Norte representa as potências que dominam o território ao norte de Jerusalém, enquanto o Rei do Sul representa as forças que controlam as terras ao sul, historicamente o Egito. A profecia começa com um anjo explicando a Daniel que após o domínio da Pérsia surgiria um rei valente que governaria com grande domínio, mas cujo reino seria quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. A história confirma isso com uma precisão que assombra até os céticos. Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido e, após sua morte prematura, seu império foi dividido entre seus 4 generais. É a partir dessa divisão que o drama do capítulo 11 se intensifica, focando nos 2 sucessores que mais afetariam o povo de Deus: os Seleucidas ao norte e os Ptolomeus ao sul. A narrativa bíblica descreve séculos de intrigas políticas entre essas 2 linhagens. Casamentos são arranjados para selar a paz, apenas para resultarem em assassinatos e traições. Daniel 11:6 menciona a filha do Rei do Sul que viria ao Rei do Norte para fazer um tratado, mas ela não manteria a força de seu braço. A história identifica essa mulher como Berenice, filha de Ptolomeu II, que se casou com Antíoco II do Norte. O plano de paz falhou miseravelmente, resultando na morte de Berenice, de seu filho e do próprio rei. Por que Deus revelou detalhes tão específicos sobre casamentos e guerras antigas? Para provar a Daniel e a nós que Ele é o Senhor do tempo. Nada acontece fora de sua soberania. Cada movimento no tabuleiro de xadrez da geopolítica mundial já foi previsto. No entanto, o texto dá um salto qualitativo quando chegamos à figura de Antíoco IV Epifânio, um governante do norte que se torna o protótipo do anticristo. Ele profanou o templo, interrompeu o sacrifício contínuo e estabeleceu a abominação desoladora. Mas a profecia de Daniel deixa claro que Antíoco é apenas uma sombra de algo muito maior e mais sombrio que viria no tempo do fim. Aqui reside o coração do mistério que nos envolve hoje. A profecia de Daniel 11 não termina na antiguidade. Ela possui uma estrutura que os estudiosos chamam de cumprimento progressivo. Enquanto a primeira parte do capítulo descreve com exatidão os conflitos entre a Síria e o Egito antigos, a partir do versículo 40, o texto nos lança para o tempo do fim. O anjo diz a Daniel: "E no tempo do fim,
o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele como um furacão. Quem são esses personagens no cenário contemporâneo? Se seguirmos a linha interpretativa das Escrituras, o Rei do Norte e o Rei do Sul representam sistemas de poder espiritual e político que se manifestam geograficamente. O Sul, historicamente ligado ao Egito, simboliza nas Escrituras o mundanismo, o ateísmo e a resistência direta à autoridade de Deus. Lembre-se de Faraó dizendo: "Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz?" Já o norte, em termos proféticos, frequentemente aponta para o poder que tenta se assentar no lugar de Deus, uma força que vem das extremidades do norte para dominar o monte da congregação. No contexto atual, muitos estudiosos veem o Rei do Sul como as ideologias seculares e humanistas que tentam banir Deus da esfera pública, enquanto o Rei do Norte representa uma coalizão de poderes religiosos e políticos que buscará impor uma falsa adoração sob o pretexto de ordem e segurança. O conflito entre esses dois não é apenas por território, mas pela mente e alma da humanidade. O Rei do Norte, segundo Daniel, entrará na terra gloriosa, Israel, e muitos países cairão. Ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. Isso nos mostra que o sistema do fim dos tempos terá um controle econômico absoluto, algo que já vemos ser construído através das tecnologias de vigilância e moedas digitais. A tensão entre o norte e o sul geográficos continua a ferver no Oriente Médio, mas a profecia nos alerta para algo que transcende fronteiras, uma crise final de soberania. O texto de Daniel continua descrevendo que notícias do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Estas notícias que perturbam o Rei do Norte são, na verdade, a proclamação da verdade de Deus, o remanescente que se recusa a dobrar os joelhos perante o sistema corrupto. Perceba como a estrutura da profecia nos conduz de guerras humanas para um conflito espiritual cósmico. O Rei do Norte armará as tendas do seu palácio entre o mar e o Monte Santo e Glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o ajude. Este é o destino final de todo o poder que se levanta contra o Altíssimo. Não importa quão forte pareça a coalizão política ou quão sofisticada seja a tecnologia de controle, o decreto divino já foi assinado. O império do homem é temporário, o reino de Deus é eterno. É fascinante notar que Daniel 11 se conecta diretamente com Daniel 12, onde é dito que, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. A profecia do Rei do Norte e do Sul não é apenas sobre geopolítica, é sobre a proteção divina no meio do caos. Quando as notícias falarem de invasões, de crises econômicas sem precedentes no Egito, o Sul, e de uma liderança emergente no norte que promete paz, mas traz destruição, o povo de Deus não deve temer. Esses sinais são as dores de parto de uma nova era. A complexidade do capítulo 11 de Daniel serve para nos dar confiança. Se Deus previu com precisão o casamento de Berenice há 300 anos, Ele certamente tem o controle total sobre o que acontecerá na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano. Vivemos em uma época onde as peças do tabuleiro estão se movendo com uma velocidade vertiginosa. O Rei do Norte moderno está se consolidando. Vemos alianças sendo formadas que desafiam a lógica diplomática tradicional, mas que se encaixam perfeitamente na moldura profética. O espírito do Rei do Sul, o ateísmo militante e a negação do sagrado parece estar em seu ápice, provocando uma reação que levará ao surgimento do Rei do Norte como um suposto salvador da moralidade, mas que, na verdade, exigirá uma adoração que pertence apenas a Deus. É o grande engano final. A Bíblia nos chama ao discernimento.
Não podemos ser apenas observadores passivos da história. Precisamos ser intérpretes da vontade de Deus revelada em Sua palavra. O mistério do Rei do Norte e do Rei do Sul nos ensina que a história não é um ciclo sem fim de tragédias aleatórias, mas uma linha reta que conduz ao julgamento e à redenção. Daniel viu os reis virem e irem. Ele viu o ouro de Babilônia se tornar a prata da Pérsia, o bronze da Grécia e o ferro de Roma. Ele viu a fragmentação desse poder e a luta constante entre as forças do norte e do sul. Mas, acima de tudo, ele viu o ancião de dias assentado em seu trono de fogo. A mensagem central de Daniel 11 para os nossos dias é que o poder humano, por mais arrogante que seja, tem um limite estabelecido pelo Criador. O Rei do Norte chegará ao seu fim e não haverá quem o ajude. Esta é a promessa de que o mal não terá a última palavra. Ao olharmos para o mundo hoje, vemos a Terra gloriosa novamente no centro de todas as atenções. Vemos os recursos do Sul sendo disputados e as alianças do Norte se tornando mais agressivas. O palco está montado. O que falta cumprir? A manifestação final daquele que se levantará contra o príncipe dos príncipes, a imposição da abominação no lugar santo e, por fim, a intervenção gloriosa de Cristo. O estudo de Daniel 11 nos tira da superfície das notícias rasas e nos leva para a sala de controle do universo. É um convite para que você, que busca a verdade, não se deixe abater pelo medo, mas se fortaleça na certeza de que a palavra de Deus é infalível. Cada detalhe histórico cumprido é uma garantia de que as promessas futuras também se realizarão. O discernimento espiritual é a nossa maior arma nestes tempos. O Rei do Norte usará lisonjas, diz Daniel, para corromper aqueles que abandonam a aliança sagrada. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Este é o seu chamado. Em meio ao conflito de impérios, em meio à fumaça das batalhas ideológicas entre o Norte e o Sul, existe um povo que não se contamina, que mantém os olhos fixos na profecia e o coração ancorado na rocha. O mistério está revelado. O fim dos reinos deste mundo está próximo, e o reino que não pode ser abalado está às portas. Chegamos ao final desta jornada profunda pelas profecias de Daniel, mas este é apenas o começo da sua preparação espiritual. Vivemos dias em que a ignorância bíblica é um luxo que não podemos mais permitir. O conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul está se intensificando diante de nossos olhos e você precisa estar posicionado. Se este estudo trouxe clareza ao seu coração e fortaleceu sua fé, não guarde esta luz apenas para você. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam despertar para os sinais dos tempos. Deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu escolho o reino de Deus", para que saibamos que você faz parte desse remanescente que não se deixa enganar pelas lisonjas deste mundo. Se você ainda não se inscreveu, esta é a sua última chance de garantir que continuará recebendo essas revelações profundas que conectam a Bíblia com a nossa realidade. Que o Senhor te dê discernimento, proteja sua família e ilumine seus passos enquanto aguardamos aquele que é o verdadeiro Rei de todos os reis. Até o nosso próximo encontro aqui, nos Sinais e Revelações.